desses 3 que eu citei. Então, é entender que não é melhor do que o Flamengo, é entender que não adianta querer trocar com o Flamengo, que não vai dar certo. Mas são jogadores de muito bom nível. O Flamengo mostra que tem o melhor elenco do Brasil, tecnicamente. Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Vitória no Maracanã. Vamos saber já como vai entrar em campo, qual será a escalação do Leonardo Jardim. E vamos ver também o adversário, né? O rubro-negro Vitória, como eles estão se comportando. Então já fica aí no vídeo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui. E também, galera, confere os créditos na descrição. Sendo assim, sem mais delongas, bora direto pro corte, galera. E o Vitória também entra em campo, só que o jogo do rubro-negro é fora de casa, lá no Rio de Janeiro, a pedreira, né, contra o Flamengo. O Vitória tem 2 grandes problemas para enfrentar o Flamengo. Renato Kaiser e Baralhas estão fora da partida. A gente já sabe como é que o DM está lotado e a gente tem que fazer isso, né? Infelizmente, a gente não tem futebol da intensidade que está, por isso a importância de um elenco homogêneo, né? Por isso a importância de ter 2, 3 peças do mesmo nível por posição. Os 2 jogadores se machucaram no empate com o Corinthians pelo Brasileirão. As lesões têm sido a grande dor de cabeça de Jair Ventura na temporada. O técnico tem mexido na equipe quase sempre, pensando em não perder atletas. E a gente vai falar sobre essas partidas. Ontem tivemos alguns jogos. A Jacuipense é o 3º time baiano que também ainda vai jogar nessa fase amanhã, né? Contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Tem a minha dupla favorita aqui para arrebentar nos comentários em instantes. Agora, meu amigo, ó, clima da Copa já tá chegando, né? E para você que ama viajar bem, já sabe quem é a brasileira craque em conforto e segurança. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Baraúna, os amigos todos que estão aqui com a gente. Copa do Brasil, hoje tem 2 jogos importantes. Vitória com problemas, né? Baralhas, Kaiser, se juntando a outros que já havia, né? Um time do Jair Ventura enfrenta o Flamengo. O Flamengo anuncia aí mais ou menos um time reserva, Ju. Um time B ou um time mesclado, bora ver se isso vai acontecer. É sempre um jogo difícil, mas ontem eu vi a Chapecoense suportar o Botafogo 90 minutos. Falei pra vocês. Perder por um gol. Que ia ter um equilíbrio. O Juventude suportar bem o São Paulo e perder por um gol somente. São Paulo ganhou e saiu vaiado, né? Exato. E o Vitória tem que ir também nessa perspectiva, né? Tentar diminuir ali a força do Flamengo lá. E o Bahia em casa tem que fazer o inverso, né? Fazer um jogo mais propositivo, um jogo de controle, um jogo de intensidade para ter um placar importante aqui e não ir tão apertado para o jogo de volta em Belém. Boa tarde, Jailson Baraúna. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a você, telespectador. 2 confrontos de dimensões opostas. Enquanto o Remo vem de uma situação ainda delicada na Série A, de uma derrota no final de semana, e tentando virar a chave, imaginando ser hoje o que fora há algum tempo atrás, é uma caminhada de engano, porque o jogo tem elementos diferentes, escalações diferentes e o peso da torcida a favor do Bahia. Já o Vitória, se havia uma preocupação com o jogo diante do Flamengo, pelo poderio que vem mostrando o Flamengo em suas partidas, aumenta-se essa preocupação em função de ausências significativas e de uma presença dando um respiro para ele, dividindo a responsabilidade de criação, atraindo para si a atenção da marcação. Quando você não tem nada disso, e ainda tem que jogar sozinho, praticamente só com o Mateuzinho, aí a gente começa a ficar preocupado como o Jair vai conseguir montar esse xadrez. Mas que monte da melhor forma, que possa surpreender, como fez a Juventude, como fez a própria Chapecoense, como fez, mesmo em casa, o Barra ainda só tomou 1-0 do Corinthians. O então Vasco vamos ver. Ganhou do Paysandu. Foi o único que ganhou relativamente bem, né? 2-0. Daqui a pouco a gente vai falar desses resultados. Esses jogos, mas que dê tudo certo. Uma quarta-feira boa, né? Uma quarta-feira especial de Copa do Brasil, competição interessante. Vamos ver como estão as nossas equipes. Do outro lado, adversários bem diferentes. O tricolor entra em campo às 7 da noite, na Arena Fonte Nova contra o Remo. Um oponente que não vive um bom momento na vice-lanterna da Série A sem vencer há 3 jogos. O triunfo mais recente pelo Brasileirão, no entanto, traz uma péssima lembrança para o torcedor do Esquadrão.
4-1 de virada sobre o Bahia, na última vez em que as duas equipes se encontraram. É triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento estando à frente no placar. Enquanto 0-0 fomos um time. Quando tivemos no 1-0, com chance de estar encostado no Palmeiras a 2 pontos, mudamos drasticamente. Isso é uma das coisas que nós temos que melhorar, ou nós não vamos estar preparados nunca para chegar a ocupar o topo da tabela. Um mês separa a goleada no Mangueirão do confronto pela 5ª fase da Copa do Brasil. De lá para cá, o tricolor ganhou 2 partidas e perdeu outras 2, contra Palmeiras e a mais recente no domingo, diante do Flamengo. A principal mudança no gol. Léo Vieira foi contratado e tomou conta da posição. Né? Sendo que mesmo assim essa partida ela é muito relevante para que a segunda partida possa ter uma outra história. Então é ter calma, fazer o que nós podemos fazer de melhor nessa partida já para encaminhar um bom resultado, mas também com muita serenidade, muita calma, porque não tem clima de revanche, cada partida, cada jogo é jogo e nós podemos fazer melhor do que da partida passada. Em outra chave, o Leão da Barra encara nada mais, nada menos que o Flamengo, um dos favoritos ao título. A missão nesta quarta, às 9h30 da noite, é permanecer vivo para decidir a classificação diante da torcida no confronto de volta. A última vez em que os dois rubro-negros se enfrentaram no Maracanã é uma memória amarga para o torcedor do Vitória. Derrota por 8-0 na maior goleada da história dos pontos corridos. Tropeço que o Leão quer deixar no passado para focar na vaga para as oitavas. É um jogo de Copa, né? São 2 jogos. Eu acho que a atenção tem que ser redobrada. A gente tem que entrar ligado, ainda mais contra um time qualificado como o do Flamengo. Mas, como eu disse, tem que entrar com atenção redobrada para não acontecer algumas desavenças, e pode ter certeza que a gente vai estar ligado a todo momento, desde o primeiro ao último minuto. Os confrontos de volta da 5ª fase da Copa do Brasil estão marcados para 13 e 14 de maio. O Bahia quer alcançar pela primeira vez as semifinais da competição, enquanto o Vitória sonha em repetir o feito de 2010, quando chegou à decisão. Espero que essa campanha se repita também, tenha algum reflexo na Copa do Brasil, né? Pelo menos um empate lá dentro para trazer para o Barradão, né, e ter lá o apoio da torcida para a gente conseguir passar dessa fase. O Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Isso já está certo, já está escrito nas estrelas. E amanhã é 12-0, porque a gente vai jogar duro amanhã. Amanhã é triplicado, vai responder, não vai ter nem mais jogo de volta. É sempre uma expectativa interessante um jogo como esse, né? Copa do Brasil, a gente falou ao longo da semana, desde segunda-feira estamos comentando sobre essas partidas, porque ela traz possibilidades diferentes de avançar, de chegar numa final, de pensar em um título nacional por um caminho mais curto e mais palpável também. É porque o jogo da Copa do Brasil também, Ju, é exatamente tudo isso que você disse, e o jogo da Copa do Brasil também, do Chapecoense contra o time do Botafogo, parecia jogo de handball, né? Monta 2 linhas na frente da grande área e fica ali o jogo quase todo. Pro que ocorrer, né? E faz 1 ou 2 contra-ataques e vai tentar decidir em casa, né? O jogo do Campeonato Brasileiro, como é ponto corrido, você não pode ficar ali muito atrás, porque tem gente que pode lhe ultrapassar vencendo os jogos. E no mata-mata não tem isso, eu só tenho que vencer o meu oponente, mais nada. Então, às vezes, muda o cenário bastante. Cobertor curto, é jogo de imprevisibilidade. O Vitória não é o favorito lá, o Flamengo é o favorito, o Bahia... Essa parte, Nelson usou a frase perfeita. Bahia é favorito aqui. Como é que ele vai colocar esse favoritismo a seu favor? De que forma ele vai se impor em campo para mostrar ao Remo, estou em casa, sou favorito, sou melhor e vou lhe mostrar que sou melhor. Quais as ações que vão levar a isso? Aí é o jogo que vai dizer, é o Bahia que tem que protagonizar a melhor história. Já lá, a verdade tem que ser dita. O Vitória é inferior ao Flamengo, não é favorito e vai tentar fazer o que todos fazem quando jogam fora de casa, sabendo que não é melhor. E pegando um adversário como o Flamengo. Se fosse o Fluminense, o discurso não seria esse, meu. Se fosse o Botafogo, também não. Se fosse o próprio Vasco, também não. Fluminense, Vitória vai se comportar e quais ações ele vai desenvolver para neutralizar essa superioridade do Flamengo e torná-la mais próxima. Muito importantes, o Vitória vem sofrendo com essa sequência de lesões e justo para uma partida tão que vem se recuperando de lesão, então não vai ser tão decisivo como o Vitória precisa para esse momento. Exato, o Kaiser é o jogador que tem melhor performance em termos de finalização, quem tem mais gols. A Vitória sente falta dele
quando ele não entra em campo. O Baralhas, desde que o Jair colocou-se a vídeo, aquele toque de calcanhar que ele deu para o gol de... Vitória tem 2 grandes problemas para enfrentar o Flamengo. Renato Kaiser e Baralhas estão fora da partida. A gente já sabe como é que o DM está lotado e a gente tem que fazer isso. Infelizmente, a gente não tem futebol da intensidade que está, por isso a importância de um elenco homogêneo, né? Por isso a importância de ter 2, 3 peças do mesmo nível por posição. Os 2 jogadores se machucaram no empate com o Corinthians pelo Brasileirão. As lesões têm sido a grande dor de cabeça de Jair Ventura na temporada. O técnico tem mexido na equipe quase sempre, pensando em não perder atletas. Eu tenho que continuar fazendo, porque eu quero o melhor pro Vitória. E se não gostar, eu vou ter que tentar fazer alguma coisa diferente. Não vou deixar o cara andando ou o cara se machucar, como o Baralhas estava já com a posterior machucada, e deixar o cara até ele estourar e eu perder ele 3, 4 meses. Então, faz parte da vida e está tudo certo. No comando do ataque, René deve ser o substituto de Kaiser. No meio de campo, Zé Vitor, Ronald e Edenilson brigam pela vaga de Baralhas. A boa notícia é a volta de Marinho. O jogo contra o Flamengo é aquele teste de fogo. O time ainda não venceu no Brasileirão fora de casa. São 2 empates e 3 derrotas. Na Copa do Brasil, buscar um bom resultado do Rio pode ser determinante para a classificação. Temos que melhorar fora. A gente está no mesmo rendimento do ano passado fora. E se a gente quer almejar coisas grandes, passa também para a gente ser forte fora do Barradão. Eu acho que no último jogo fora, caminhava pelo um jogo melhor, uma vitória, pelo nosso desempenho, e acabou tendo a expulsão. E a gente ainda consegue emplacar uma vitória com um jogador a menos, né? Fechamos o levantamento do ano passado dos times que jogaram fora. Tirando o Flamengo e o Palmeiras, a média foi de 23%, mais ou menos. Então, assim, todo mundo que quer melhorar. A gente não tá feliz com o nosso rendimento fora, a gente quer ação fora, a gente não pode perder a força do Barradão. Porque caso a gente não consiga melhorar fora, a gente não pode deixar de ser o que nós somos aqui. Tá certo, Jair Ventura, né? Faz isso como ninguém, né? Isso. A gente sabe de todas as dificuldades que o Vitória vai ter, né? Já teria, se fosse com o time completo, com o time desfalcado. Realmente ainda traz outros pontos preocupantes, mas ele tem que tentar aí, de alguma forma. Nelsinho falou, a gente já sabe, você falou, Bará, o estilo de jogo do Vitória tem que ser um jogo de atenção, de cautela, esperando o erro do adversário, sair com muita intenção do que está fazendo, porque qualquer erro numa partida como essa não tem como você recuperar, é fatal. Para o Vitória garantir um resultado um pouco mais confortável para trazer aqui para Salvador, aí fica vivo na disputa. Extremamente inteligente e organizado. 23% precisa melhorar, ele está falando a verdade. Só que é uma verdade que, para ele melhorar, esse ano, por exemplo, ele está com menos do que 23%. Porque ele saiu para jogar 4 vezes. Sofreu uma goleada de 5, sofreu um revés de 3 e 2 empates. Então, apenas em 50% ele não perdeu. Mas desses 50% que ele não perdeu foram empates. Então, ele está com um percentual baixo ainda fora de casa. E aí ele traz esse percentual para o discurso dele, mas é uma competição diferente. E não perde... Aí, essa possibilidade de ser real uma passagem, tem peças. Ele até falou na outra passagem sobre ter peças, 2, 3 peças por posição. Já aí os outros são abaixo, e alguns muito abaixo. Então, é tentar tirar o famoso leite de pedra e fazer valer a união coletiva. Se todo mundo fizer o seu bem feito, tentar sair com empate, está fantástico. Vamos aproveitar então e ver um pouco mais sobre esse duelo de rubro-negros que vai acontecer hoje à noite. O privilégio do equilíbrio entre investimento forte e bom momento na temporada. Satisfeito porque estamos indo de encontro a uma ideia de jogo e àquilo que nós pretendemos. Claro que as vitórias também criam energias e formas de bem-estar. Depois de, no último domingo, atingir a marca de 5 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde agosto do ano passado, logo mais Leonardo Jardim deve poupar jogadores
na estreia da Copa do Brasil. E agora temos mais 2 dias para na quarta-feira voltar a jogar e temos que perceber o que é que podemos melhorar, o que é que podemos disponibilizar para ter outra vez uma equipa ativa. Logo mais, o Flamengo recebe o Vitória no Maracanã. As duas equipes fazem a estreia na competição nacional. A ideia do técnico português é mandar a campo um time com muitas mudanças, mexidas que vão além das já previstas por lesões. A principal baixa é Paquetá. O meia sofreu um edema na coxa e vai desfalcar o time por 10 dias. Além dele, Pulgar e Carrascal cumprem suspensão e também não serão relacionados. A boa notícia é o retorno de Jorginho, que ficou fora nas últimas 4 partidas com uma lesão na panturrilha, mas hoje deve começar entre os titulares. O provável Flamengo tem Rossi ou Endriel, Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho ou Saul e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Do outro lado, também rubro-negro e também estreante, o Vitória chega ao Rio de Janeiro depois de um empate contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Na partida de logo mais, Jair Ventura tem 2 desfalques importantes. Gabriel Baralhas e Renato Kaiser, lesionados, não viajaram com o grupo. Por outro lado, Marinho está de volta e pode ser a aposta na lei do ex. Em uma noite vermelha e preta, predominantemente carioca, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é, mais uma vez, de casa cheia no Maracanã. A gente pode até dar uma olhada nessa escalação do Flamengo novamente. É um time reserva, né? Do time que jogou contra o Bahia, ali só tem o Rossi. O Jorginho é titular, que está voltando. Mas os outros são reservas que entram, né? Os jogadores que participam sempre. Agora, uma coisa... Você falar de um time reserva do Flamengo, mas pode jogar tranquilo a Série A. Exato. Mas uma coisa é você mexer 4 ou 5 no jogo, outra é os 11 ao mesmo tempo. Então, no entrosamento, perde. Porém, já mais de 40 mil ingressos vendidos, né? Então, tem uma atmosfera de jogo de competição alta. E um detalhe sobre o time do Jardim, que traz uma característica que o do Felipe Luiz não tinha, né? Ele permanece com um time de posse, um time de controle e de envolvimento, fez isso no primeiro tempo, mas mostra que é um time que sabe jogar de forma reativa nas transições, nos contra-ataques, como fez no segundo tempo contra o Bahia, onde o Bahia se atirou mais à frente e sofreu 8 ou 10 contra-ataques, que 4 ou 5 resultaram ou na trave ou na grande defesa do Léo Vieira. Então, o Vitória tem que estar atento por esses 2 momentos do jogo. Esse time do Flamengo tanto controla como sabe reagir bem, vai aumentando o seu cardápio, o seu leque de opções. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse time em campo, ele é um pouco inferior ao que iniciou a última partida. Isso é uma previsão de escalação também, não está cravado, mas são jogadores de muito bom nível. O Flamengo mostra que tem o melhor elenco do Brasil, tecnicamente. Ele tem o melhor elenco, está usufruindo disso. E o Vitória tem que saber se defender bem e ser letal nas oportunidades que tiver em termos ofensivos. Olhando a escalação, Ju e Nelsinho, é quase a mesma escalação do 4-1 diante do Independente de Medellín. Tá? A exceção é que De La Cruz estava no banco, porque a Arrascaeta jogou, Jorginho não tinha jogado, quem jogou foi o Paquetá. O ataque foi o mesmo e na zaga não jogou o Vitão, jogou o Léo Pereira. Então, do time que deu 4-1, ele tem 3 peças diferentes. Do time que deu 4-1, Nelsinho. Do time que pegou o Bahia, ele tem 9 peças diferentes. Porque o Everton, por conta da contusão de Pulgar, é o que vem jogando. Né? Ele jogou todas. Ele jogou na quarta, ele jogou no domingo e, se for a campo de novo, ele é mantido. Então, teoricamente, dos titulares, o Rossi e o Everton são os que estão sendo repetidos. Né? Mas esse time aí, a exceção do De La Cruz e do Jorginho, e o Vitão, é o mesmo time que enfrentou o Independente de Medellín e deu 4-1, Ju. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? É um time que está acostumado a jogar, é um time que sofreu quando o Independente o apertou, mas pressionou do mesmo jeito que o Bahia foi pressionado, Nelson.
O Flamengo contra o Independente Medellín teve a postura de agressividade para roubar a bola, para pressionar o erro do adversário, e quando roubou essa bola, tome-lhe transição, tome-lhe controle, tome-lhe envolvimento, e acabou o final 4-1. O que é que eu quero dizer? É perigoso do mesmo jeito. Isso, e, é complicado do mesmo jeito. Hoje é dia de palpite, tá, gente? Vamos pensar nesses placares, vou tentar aqui vir uma inspiração. Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia hoje, Arena... E assim, grande nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Flamengo e Vitória com certeza será um grande jogo no Maracanã e a casa vai estar cheia, galera. Muitos torcedores rubro-negros vão ao delírio, querendo mais uma goleada. Mas me diz aí, qual é o seu placar para este grande jogo? Porque até mesmo os rivais já colocou o Flamengo como favorito. Mas e você? Deixe nos comentários. Não esquece, galera, de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. E também não esquece de ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo também, galera. E confere os créditos na descrição. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.